Olá, sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas. Estamos começando o nosso esquenta, né? Hoje é a primeira aula do nosso esquenta, como vender terapias até na fila do pão. Hoje eu vou falar com vocês sobre essa questão de vender em qualquer lugar, né? Então a gente pode sim vender em qualquer lugar. E hoje nós vamos ter essa live e nós vamos ter uma convidada muito especial aqui. E eu vou estar aguardando a minha convidada chegar para começar com vocês esse tema, né? De por que a gente tem que vender em qualquer lugar, né? Por que a gente pode vender até na fila do pão. Vamos aguardar só mais um pouquinho, o Instagram tá enviando. Seja bem-vindos. Pertinho Porto, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. O que nós... Estou aguardando aqui. E vamos juntos começar essa live, né? Essa live aqui hoje, Dalila, pertinho. Vamos juntas aqui. Vamos. Daia, seja bem-vinda, minha florzinha linda. Que saudade de você. Vamos falar hoje sobre como vender terapias em qualquer lugar. Como vender terapias até na fila do pão, né? Eu estou aguardando a minha convidada. Iris, bem-vinda. Aguardando aqui a minha convidada, que é uma pessoa que eu vendi literalmente no mercado. Encontrei com ela no mercado e a gente fez uma troca ali e eu acabei vendendo a minha terapia para ela. E é isso que eu quero mostrar para vocês, o quanto a gente pode vender em qualquer lugar, sem ser chato, sem falar demais do nosso processo, né, do que a gente, dos nossos estudos, do que a gente aprendeu, mas mostrar para o cliente a transformação que a gente causa nele, né? Então, esse é o ponto da venda, né? Vender de uma forma tranquila, de uma forma que o cliente fica satisfeito, mostrar que a gente pode resolver o problema desse cliente, né? Então, a Verinha é uma cliente que a gente estava junto na academia. Eu estava fazendo academia na mesma academia que ela faz e sempre eu entrava, fazia minha academia ali, olhar, né, todo mundo ali, tudo, mas nunca tinha conversado com ela, nunca bom dia, e pronto, e a gente fazia lá meu trabalho e embora. E nesse dia eu fui no mercado, saí da academia e fui no mercado. Quando eu cheguei no mercado, eu encontrei com a Verinha lá, no mercado também, mas a gente nunca tinha conversado, mesmo que a gente estava fazendo a academia na mesma sala, né? A gente fazia localizada no mesmo lugar. E quando eu entrei no mercado, lá encontrei com ela, eu vi ela que estava com as costas cheias de marca de ventosa. E ela na minha frente, aí eu falei, eita, tá fazendo terapia? Aí eu comecei a conversar com ela, eu puxei o assunto, né? Eu puxei o assunto, o porquê ela estava ali com aquelas marcas e tal, e a gente começou a conversar. E eu falei que eu era terapeuta, e aí começou o processo de uma venda, né? Então, é a partir desse momento que a gente fala onde você pode vender, né? Para quem você pode vender? Você pode vender para todas as pessoas que estão na sua lista de contato, todas as pessoas que estão no seu campo de energia, né? Então, todas essas pessoas que estão à sua volta, ela é sua potencial cliente,
né? Ela está ali com você, ela está dentro do seu campo, você pode vender para ela, né? Então, o que você faz é direcionado para essa pessoa, né? Você pode resolver o problema dela. O primeiro passo é esse, você entender que você pode resolver o problema dessa pessoa, né? Então, quando a gente entra na linha terapêutica, a gente entende que sim, podemos vender para qualquer um. E existe uma crença muito limitante em muitos terapeutas que é que eu não posso vender para todo mundo, né? Eu não posso vender a minha terapia para todo mundo. E na verdade você tem que escolher para quem você quer vender. Você pode sim, você pode vender para quem você quiser, né? Então, eu vendia, eu vendo ainda, né? Eu vendo minhas terapias para quem vem e achar que está alinhado com o que eu falo, com o meu propósito, com a minha, né, com o que eu ofereço, a pessoa vem e faz. Eu falo muito direcionado para mulheres, mas atualmente eu estou com mais clientes homens do que mulheres, né? Atualmente eu estou com mais cliente individual, que são meus clientes antigos, meus clientes que já passaram por mim, que já indicaram outras pessoas. Então, mas o meu potencial cliente de todo o meu trabalho são mulheres, né? Então, a maioria de quem eu atendi foram mulheres. Mas eu posso atender qualquer um? Sim, claro. Né? Dentro do nosso grupo, eu tenho recebido alguns dos meninos que estão lá no grupo, que eu falo, se você não se importa de estar aqui e eu estar falando, né, direcionado para mulheres, porque a minha persona mesmo é uma mulher. Né? A minha persona, porque a gente tem que entender quem é a nossa persona. Deixa eu ver se a Verinha não chegou. Vera não entrou ainda. Mas vamos aguardar que ela deve estar chegando. Deixa eu... Aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Tá acontecendo. Chegou. Oi, meu amor! Aqui sim. Seja muito bem-vinda! Eu achei que o problema estava aqui. Falei, pronto, danou-se. Que não tem Não, ninguém mas para é me porque ajudar. o Instagram tá um pouco oscilando mesmo, né? Tá mesmo, tá mesmo. Ontem, para eu conseguir entrar numa live, foi uma dificuldade. Tentei várias vezes até conseguir entrar. E agora a gente começa aqui, né? A nossa live mesmo. Estava falando para as meninas como que foi o nosso encontro. Nosso primeiro encontro lá, né, no Tá. mercado. Né? Porque eu Foi falo na assim, academia. né? Nosso primeiro encontro foi na academia. Foi maravilhoso. Você que veio até a mim. Que na academia a gente não conversou, né? A gente Sim, só sim. se via ali. Sim. Né? Eu Isso, falei que a gente verdade. estava na Isso. academia, mas na mesma sala, mas a gente nunca tinha conversado. Então, quando ela foi para o mercado e eu fui também, o que é isso, gente? É um colapso de onda. Quando a gente... Não é, velhinha? Quando a gente fala, quando as pessoas estão no nosso campo de energia, acontece o colapso de onda. Na nossa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse colapso de onda que acontece. Então as pessoas estão aqui, tem um monte de gente à nossa volta, mas quem é que está dentro do seu vórtice? Quem é que está dentro do seu campo? Né? Verinha, ela estava dentro do meu campo de energia. Ali a gente estava ali dentro da mesma sala, mas a gente ainda não tinha se achegado uma à outra. Exatamente. Né? Então, ela foi para o mercado, eu também fui, nós saímos da academia, fomos para o mercado. E no mercado eu encontrei Verinha lá com as costas cheias de ventosa. Foi verdade.
eu estava me perguntando, assim, por que fila do pão, né? Eu não estava me lembrando desse pedaço aí da história. Né? Então, eu falei que é mais ou menos o mesmo caso, né? Ela passou por mim ali na minha frente, eu vi que as costas dela estavam cheias de ventosa, e aí eu falei com ela, eu falei, ó, fazendo terapia, né? Eu falei, eu também sou terapeuta, tal, e começamos a conversar. Foi ali que a gente conversou, então, foi o primeiro contato. Eu falo, eu vendi na fila do pão, porque a gente começa a vender, falar do nosso processo, do que a gente tem, de uma forma muito natural. Não precisa, eu não preciso chegar lá e falar assim, eu vou te vender uma terapia. Não. Eu vou mostrar para a Vera, eu fui mostrar para ela num passo a passo, de uma forma leve, de uma forma tranquila, o que eu fazia, como que era o meu processo terapêutico. Foi ali que eu comecei a falar. Nem falei muito, mas falei o passo a passo, como eu fazia, o que eu tinha, o que eu oferecia e tal, mas de uma forma para que ela não entendesse que eu estava vendendo para ela, e que, na verdade, eu já estava, viu, Vera? Eu sim, claro, eu entendo. E eu estava precisando. Exatamente, né? Então, eu percebi, o que eu percebi? Que ela era uma minha potencial, minha cliente potencial, que ela era minha persona. Eu percebi na hora que Verinha era a minha persona e que eu podia ajudá-la, né? Eu podia fazer por ela algo, eu podia alinhar o processo dela, eu podia acelerar o processo dela com a reprogramação do ser. Foi quando eu ofereci um atendimento para a Vera, né? E aí aí a onda bateu. E a mais interessante é que a Vera é minha vizinha, né, Verinha? A gente mora no mesmo condomínio. Exatamente. Eu nunca tinha encontrado com Vera aqui, mas hoje eu falo assim, eu saio para levar minha cachorrinha, eu dou de cara com Verinha. É verdade, né? é verdade. Ela vai levar a Nina para passear e parece que a gente combina, né? Por quê? Porque está na mesma onda. Né? Às vezes a gente quer ali passar por um processo e a gente está no mesmo processo. Agora fala um pouquinho de você, Verinha. Fala aí quem é a Verinha, como que você vê tudo isso, o que foi a reprogramação do ser para você, como você vê esse processo da reprogramação. Bom, o meu nome é Vera Lúcia Aparecida Miranda Leopoldo, eu estou com 1 ano e 7 meses, eu acho, que eu moro aqui, e eu já conhecia essa linha da terapia, mas não estudando para ser alguma coisa, né? Inclusive, até hoje eu não sou terapeuta, eu sou só curiosa. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava assim, muito triste, porque eu não conhecia ninguém, não falava com ninguém, não tinha ninguém para conversar. E eu comecei a mesmo que entrar para dentro de mim, mas não entrar numa forma de busca de coisas boas, mas assim, numa tristeza. E aí me falaram da academia, comecei a participar da academia, e nessa participação da academia, né, junto com o Pilates, lá eu conheci a Lu. Então, quando a gente começou a conversar, eu pensei, gente, eu preciso muito de fazer essa reprogramação, por quê? Porque isso lá na minha cidade era muito comum para mim, eu era desprendida, eu era uma pessoa que eu trabalhava ajudando os cachorros de rua, eu tinha uma equipe que nós fazíamos costura para poder vender, e com esse dinheiro nós curávamos os cachorros de ruas, trabalhávamos também, doávamos o nosso trabalho para lar de idosos, né? E eu fazia muitos cursos na área, porque quando eu conheci PNL, terminei o estudo de PNL, em seguida eu conheci constelação familiar. Então, eu já estava dentro desse processo. E a constelação, ela foi me dando essa abertura de ver essa terapia de uma forma muito mais gostosa, mais positiva, mais leve também,
sem ficar anos e anos e anos e anos dentro de uma terapia que você demorava a ter um resultado. Então, quando eu conheci a Lu aqui, eu já estava dentro desse processo, porém, eu estava precisando dessa reprogramação, mas eu não conhecia pelo nome, reprogramação do ser, né? Eu sempre conheci reprogramação mental, que trabalha a mente, né? E foi maravilhoso saber que após durante o processo e após o processo dessa reprogramação do ser, eu passei a conhecer pessoas aqui dentro, entendeu? E com isso também eu comecei inconscientemente a ajudar outras pessoas. Quando eu saio para fazer uma unha, quando eu encontro alguém na conversação, eu sou professora, eu sou formada em psicopedagogia, e eu fiz alguns cursos na área, cursos rápidos na área da psicologia, mas eu não tenho essa formação. Mas eu tenho um jeito de ver, de trabalhar, sabe, de ouvir, e até, não sei se a Lu conhece, nós temos aqui uma pessoa aqui dentro do condomínio, uma senhora, que essa senhora é bem discriminada aqui dentro do condomínio, né? Por ela ser doente, e as pessoas chamam de louca. E eu já tenho 6 meses que eu estou buscando me infiltrar na vida dela, e eu já estou conseguindo um sorriso dela, onde ela me vê, ela já me dá um bom dia, ou acena. Então, eu já estou conseguindo, assim, fazer com que ela confie em mim. Mas eu não tenho... Você entendeu? E é isso, gente. Eu gosto muito dessa terapia. Acho que eu falei demais, né? Não, é isso aí. Não, falou não, é isso. Você tá, é o que tem que falar, é o que vem para você aqui, né? E é justamente isso. Eu sei com quem você está falando. Isso é reprogramação, é você ajudar o outro, é você ter essa luz dentro de você. Eu falo, gente, o curador, eu falo, ninguém chega para mim que se não é um curador. Eu sempre falei isso, né, Vera? Eu falo, a Verinha é uma curadora aí que já está aqui, que é uma trabalhadora da luz, né, que está nessa busca de transformar outras pessoas. Né? Verinha, ela fez a reprogramação do ser, ela fez todo o processo, né, de mudança, de transformação. Nós fizemos as 10 áreas da vida ali com ela. E depois ela me indicou o filho e a nora dela também. Né? Então, eu atendi tanto ela como o filho, como a nora. Então, por que isso? Porque quando a gente entrega um processo que transforma, que tem uma mudança, que muda, que resolve a solução do seu cliente, o que acontece com isso? Esse cliente, essa pessoa, ela quer ajudar outras pessoas. E Vera, como ela já é essa pessoa altruísta, que já quer ajudar do coração dela mesma, ela já tem isso nela, né, sempre. Você vê que a primeira coisa que ela fala aqui pra gente é que desde lá ela já cuidava dos bichinhos, dos cachorrinhos. Né? Então, ela já tem isso na alma dela. Ela já é uma trabalhadora da luz, ela já é uma escolhida. Né? Então, o que ela faz por isso? Né? Então, ela está aqui no movimento de transformação. Né? Eu falo que ela vai ser uma reprogramadora. E acho que está chegando o momento dela de ser essa reprogramadora, de ser essa pessoa que vai mentorar outras pessoas, que vai... Ela chega no processo, eu falo, cada um no seu tempo. Né? Pessoa, ela se reprograma, ela transforma ali a vida dela, ela vê que ela pode ajudar outras pessoas, né? Ela começa a ter esse olhar, esse olhar mais aguçado. Quanto mais a gente reprograma a nossa vida, mais a gente tem esse olhar aguçado, né? O que a gente vai fazer dentro da reprogramação aqui? A pessoa que entrar para a reprogramação, ela tem que reprogramar a sua vida. Ela vai fazer um autoatendimento, ela vai começar a olhar para você mesmo, né? E entender as suas crenças. Quando Vera chegou, ela chegou
triste, como você viu aí ela falando, ela estava triste, eu estava sem chão, eu tinha saído lá né, da cidade dela, lá de Vilhena, Uhum. cheguei aqui em Brasília, cheguei sem conhecer ninguém, então eu estava em um processo que eu precisava de uma acolhida, de receber algo maior e entender por que eu estava vivendo aquilo. Então, a gente fez essa reprogramação, mudou a mentalidade de Vera, porque é a Sim. mentalidade primeiro que a gente muda, que a gente faz essa transformação, vai lá nas raízes, nas dores, nos sentimentos, nas mágoas que a gente guarda, tudo isso que está ali guardadinho nos nossos arquivos da alma ali, né? Faz essa mexida ali dentro, tira coisa que a gente nem imagina, né, Vera? Nossa Senhora, muita coisa. Coisa São que a gente coisas que não a gente... imagina que a gente tem. Exatamente, porque a gente carrega de geração para geração. E Sim, quando... Não, desculpa, pode não, mas falar. quando eu estava fazendo o trabalho de reprogramação mental dentro da constelação, dentro do curso, porque eu não fiz o curso, mas eu fiz vários pedaços de curso nessa. Né? Porque se a gente for carregando tudo isso de uma geração para geração, você viu, eu tenho meus filhos já carregam essa coisa que eu já passei para eles, né? E quando você falou da reprogramação para o meu filho, o outro o mais velho que mora no Mato Grosso, que morávamos junto lá, ele também fez todo esse trabalho. Né? Então, hoje ele sabe, ele é consciente do que ele pode carregar, se não pode carregar, ele larga para trás, se não puder largar para trás, ele faz um filtro para poder pegar só aquela coisa boa para ir seguir. E não carregar tudo essa coisa ruim. Isso faz mal para a gente, dá dor no corpo, dá insônia, dá tristeza, a fé fica inabalável, a nossa percepção também ela fica prejudicada. E assim, então após eu conhecer a Lu chegando aqui, e o trabalho que ela fez, essa reprogramação do ser que ela fez em mim, foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, de tudo que eu já tinha buscado, tudo. Então, cada vez que a gente está nessa busca, né, nessa busca de nos curar para poder curar as outras pessoas de alguma forma, a gente encontra pessoas diferentes, com conhecimento dentro da situação, dentro do mesmo conhecimento, porém, ela tem um pouco a mais, ela tem um algo a mais para nos deixar, para a gente, tratando esse nosso ser todo completo, que a gente consegue ter como que eu posso falar? A gente Essa consegue visão, ter né? Essa visão essa diferente. visão, né? E manipular isso dentro da gente de uma forma totalmente diferente, agradável, né? Assim, leve, com gratidão, com compaixão da gente mesma. E aí, E para mim foi assim, perfeito, sabe? Maravilhoso. eu falo, velho, igual assim, gente, eu falo que hoje eu não vendo terapia. Eu vendo transformação. Eu sempre falo isso, né? Porque eu não vendo Isso é terapia. verdade. Então, a gente. Qual é a diferença do terapeuta que vende, a gente falando de venda, né? Porque a gente está no processo aqui de Uhum. entender o porquê que alguns vendem e outros não, né? Por que eu falo? A gente tem que vender até na fila do pão, mas a gente tem que vender uma transformação para a pessoa. Quando você pega Exatamente. um cliente que você vê que ele é sua persona, que é uma pessoa que está ali, que você pode ajudar e que você vai transformar a vida dessa pessoa, você vai transformar, não, porque a gente vai ajudar essa pessoa a ser Uhum. transformada. Porque não é, eu não levo o mérito de que eu falo é 50% meu, 50% dela. Eu faço, eu ensino, eu mostro. Hoje a gente faz o que? Mentoria. Eu não entrego terapia, eu entrego mentoria. Eu mentoro essa pessoa a seguir o caminho dela. Então, Vera hoje ela fala, eu consigo enxergar o que eu não enxergava. Uhum. Eu consigo ver situações que eu não via antes.
né? Então, assim, é um caminho, é um aprendizado, né? Então, essa transformação é um aprendizado. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Regina, sou terapeuta EFT. Estou começando e preciso aprender a vender meu trabalho também. Sim, entra no grupo do WhatsApp, Regina. O link vai estar na bio. Depois, quando acabar aqui, você vai lá na bio, entra no grupo do WhatsApp. A gente está fazendo o desafio terapeuta que vende lá dentro do grupo do WhatsApp. Tá? Gente, vai ser 5 aulas, tá? Vai começar segunda-feira. 5 aulas que nós vamos falar sobre essa mentalidade do terapeuta. Nós vamos falar sobre a comunicação, como você se comunica, né, com o seu cliente. Nós vamos falar sobre o posicionamento, como você se posiciona, tá, com o seu cliente para vender. Né? Nós vamos falar sobre a narrativa, como é essa narrativa, como que você narra o seu processo terapêutico. Tá? Porque aqui, tudo isso aqui que a gente está fazendo é narrativa. Né? Como que eu estou narrando, como eu narrei o meu processo para a Verinha, para que ela entendesse que ela precisava desse trabalho. Entende? Então, essa narrativa que o terapeuta tem que ter. Né? Então, a gente vai fazer e nós vamos fazer um processo de um Stories que vende. Tá? Usando essa narrativa. E na última aula, eu vou vender para vocês. A última aula é a aula prática, onde você vai ver a venda acontecer. Né? Onde eu vou vender o processo da reprogramação do ser no estágio profissional. Para quem estiver comigo lá e queira entrar e aprender a ser uma mentora da terapia reprogramação do ser, né? que quer transformar vidas, eu falo. Quem quer transformar vida, quer ser uma mentora da reprogramação do ser, é essa a minha proposta. Né? Então, eu vou vender no último dia para vocês. E você vai ver um processo de venda completo de uma terapia aí que funciona realmente e que transforma vidas. Né? Então, é isso que vai acontecer. É um passo a passo. Tá? Um passo a passo. Então, entra lá, tá? Que você vai pegar todo o processo. Que é a primeira live de aquecimento que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Eu estou com a Vera, que é minha cliente. E que ainda vai ser minha cliente por muito tempo. Porque é um processo de escala mesmo. Né? Vera comprou várias coisas minhas já. Ela comprou a Sintonia do Amor, né? O desafio Sintonia do Amor. Ela comprou a reprogramação do ser. Me indicou as duas pessoas da vida dela lá, a filha, o filho e a nora, né, dela também. Né? Já me comprou cristais, já me comprou um monte de coisas aí. E ainda vai ser uma reprogramadora, eu tenho certeza. Só falta coragem. Não, mas você já tem só tudo para ser uma reprogramadora, Vera. Essas são as crenças que tem que tirar, né? O medo, né? O medo de seguir, né? O medo de crescer, de evoluir. Por que ainda você está com esse medo? Né? Essa coragem que não tenho. Você tem tudo para ser uma reprogramadora. Né? Você interessante, tem Lu. E é interessante que, eu não sei se é interessante, mas eu sou muito apegada ou ligada a pessoas muito carentes. E eu quero doar o meu trabalho, tudo que eu já sei hoje, para esse tipo de pessoas, bem carente, que precisa desse tipo de ajuda. Então, eu não conheço, a não ser essa senhora que eu estou, né, buscando a fazer essa ajuda. E eu tenho competência para isso, eu sei que eu tenho competência, eu sei que eu tenho tudo o que precisa para ser. Você está entendendo? E com essas pessoas, eu tenho assim, um trabalho tão natural com elas, sabe? Eu fico tão feliz, assim, eu tenho segurança. E por que eu não posso
fazer para frente? Eu não sei. Porque eu não sei porque eu não posso ganhar dinheiro também. Tem que trabalhar, Verinha, as crenças. Aí, olha, já vou te falar o que, que eu vejo. Crenças relacionadas. Eu sou terapeuta, eu não posso vender trabalho dentro da espiritualidade. Porque a espiritualidade não pode ser vendida. Então, na mente, pensamento, no padrão de pensamento de algumas pessoas, existe lá uma crença religiosa, crença lá dos ancestrais, crença do passado, que vem com essa questão de que se eu trabalho com terapias e trabalho com a espiritualidade, eu não posso vender. E se eu não posso vender, por quê? Porque eu posso estar pecando, a crença de pecado, sentir, se eu vender, eu vou estar pecando. Se eu vender, eu estou, né? Então eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá e fazer tudo de graça. Entende? Exatamente, eu acho que é isso aí. Entende? Então, quando você olha, tem esse olhar de que eu não posso fazer essa troca, eu tenho que dar gratuitamente. Né? Sim, você pode. Quantos atendimentos gratuitos eu dou? Se eu sentir no coração, eu ofereço um atendimento gratuito. Né? Agora, o meu trabalho, ele é cobrado. Né? Por quê? Porque eu sou merecedora de receber o melhor. E o universo, ele quer a gente melhor. Sim. Entende? Então, esse olhar, porque aí entra o altruísmo. O altruísmo, mas num processo de que eu não posso sair dessa linha. Né? Eu tenho que ser essa altruísta, mas essa altruísta que dá tudo que tem e é sugada. Porque aí você não vai ser uma terapeuta. Aí não é o terapeuta, ele vai ajudar essa pessoa a se transformar. Né? Independente de qualquer situação. Então, por isso que a gente amanhã, na segunda-feira na aula, nós vamos tratar sobre essa mentalidade. Essa mentalidade do terapeuta que acha que ele não pode oferecer o trabalho dele de outra forma. Ele tem que trabalhar somente ali de graça. Porque isso é mentalidade. Então, quando você muda essa mentalidade, que você sai desse lugar, né, de que eu tenho que trabalhar de graça, eu tenho que fazer tudo de graça para os outros. Não, eu tenho que trabalhar sim, e meu trabalho ele tem que ser muito bem remunerado. Né? Eu posso oferecer de coração para alguém que esteja precisando. Eu posso fazer um trabalho social? Posso. Tá? Mas o terapeuta, ele não é só um trabalho social. Ele não é. Tá? Se você entrar nessa linha de que você vai fazer só um trabalho social, você vai entregar a sua energia para essa situação. O que acontece com essas pessoas? Elas se sentem totalmente sugadas, porque a compaixão dela não é uma compaixão saudável. Ela é uma compaixão que ela pega a dor dessa pessoa e coloca dentro dela. Aparece outra pessoa ali, ela pega aquela dor e coloca dentro dela. É como diz um amigo meu. Ela vai essa energia e vai alimentando a energia dela. Quando ela vê, ela está morta de cansada, ela está sugada. Então, porque ela não sabe separar o que é altruísmo, o que é compaixão, do que é uma terapia. Ela não sabe separar. E isso que se eu fosse, sim, acolher todas as pessoas que eu tenho vontade de acolher, eu acho que realmente isso aconteceria comigo. Isso é porque eu não acolho todas. E dentro de um curso que eu estava fazendo antes de vir para cá, em dezembro e janeiro do ano de 2021, acho que foi, para 22, então o professor falou mesmo para a gente, quem tem dó do miserável morre junto com ele. Gente, é exatamente isso.
É Exato, porque não é todo exatamente mundo. isso, Verinha. Sim. Por quê? Uhum. Porque você não está sendo compassiva, porque a compaixão Uhum. não é você pegar a dor do outro e colocar dentro de você. A Com compaixão é certeza. você ajudar do outro da forma que você pode. Como eu posso ajudar essa pessoa? Então, eu posso ajudar essa pessoa fazendo uma reprogramação do ser nela. Posso, né? Mas eu não vou pegar essa dor dessa pessoa e colocar aqui dentro de mim. Sim, com Né? Na época certeza. da pandemia, foi a época que eu mais atendi pessoas. Foi a época que eu mais trabalhei. Mas o que eu vi muito também, pessoas que chegavam para mim e já estava doente de ver a pessoa doente achar que aquela pessoa ali ela também estava doente. Então a pessoa ia ajudar a outra, pegava ali a dor do outro e já chegava aqui e falava assim, eu também estou com Covid. E quando via, não estava com Covid, mas ela estava doente, sentindo febre, ficando doente. Por quê? Porque ela pegava a dor do que ela estava vendo, o processo dos outros e colocava dentro dela. Então eu vi muito isso acontecer dentro do meu grupo de cura, dentro com as terapeutas que participam dos meus grupos. Então, eu vi isso literalmente acontecer. Então, isso é uma forma de compaixão errada. Não é essa forma de você olhar a compaixão. É uma mentalidade errônea mesmo. Entende? Que a pessoa pega a dor e não o processo de ajudar. Você não está fazendo o processo, você está pegando essa dor e alimentando a sua energia. E o que, que acontece? Você adoece. Você Com certeza. acaba não conseguindo ajudar o outro, porque você acaba pegando tudo para você. Né? Então, e aí tem as crenças que são ligadas com tudo isso. Crença de pecado, crença de religião, crença de espiritualidade, né? A questão do dinheiro mesmo, né? Eu não posso receber dinheiro vendendo terapias, né? Porque é errado, como se fosse errado. Aí chega num processo de que eu não quero atender pessoas pagantes. Eu quero só atender de pessoas que precisam da minha terapia ali de graça, né? Olha só que visão é essa, né, do terapeuta. Então, o terapeuta, ele tem que ser o terapeuta. Ele tem que se autoatender, se autocurar, tem que entender que eu posso seguir adiante, eu posso ser. Então, o processo da terapia da reprogramação do ser é você primeiro olhar para você. O tratamento, primeiramente, é seu. Depois você vai atender os outros. E o atender os outros é quem tiver no seu campo. Né? Se for um atendimento gratuito, vai ser gratuito. Se for um atendimento pago, vai ser pago. Porque no universo tem gente de todas as formas. Tem muita gente que tem condições muito bem de pagar o que você merece. Né? O meu atendimento hoje, eu não tenho assim, questão de falar, todo mundo sabe aí, quem entrar aí nos meus links aí vai saber, eu cobro R$ 2.500 pela reprogramação, né? Verinha sabe disso. O meu processo é R$ 2.500 por 10 atendimentos, ou 350 um atendimento individual. Né? Então, esse é o meu preço. E hoje tem gente que paga isso, paga tranquilamente. Né? E aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que dar de graça. Né? Não. Então, o terapeuta ele tem que entender que sim. E tem muita gente que tem condições de pagar e que estão precisando desse atendimento. Né? Dentro do nosso campo, quando a gente trabalha no nosso campo primeiro, igual a Vera falou, o que, que acontece? Chega as pessoas certas para você. Quando a gente começa a alinhar o nosso campo energético, que a gente limpa, que a gente tira aquela energia ruim dos nossos vórtices, que a gente começa a fazer a limpeza,
desativar o que é negativo, né, do nosso campo de energia, do nosso sistema, das nossas áreas da vida. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Igual eu falo, Vera chegou para mim naturalmente, ali. Por quê? Porque ela estava dentro do meu campo. E ainda trouxe mais algumas pessoas para participar também. Né? Então, e isso acontece depois que você faz o seu processo, que você limpa o seu campo, que você reprograma a sua vida. Né? Então, a reprogramação do ser, ela é um processo de cura individual, primeiramente para a pessoa, e depois você vai ajudar outras pessoas. Você vai fazer o seu trabalho terapêutico da forma que você sentir no coração, mas ajudando outra pessoa e ajudando com uma ferramenta que realmente funciona, que realmente você entende que ela que acontece, né? E que muda, gera realmente o processo. Alguma dúvida, gente? Ah, minha amiga Lília Diniz, querida. Lília Diniz, que alegria ver seu desenvolvimento, amiga. Amiga e irmã, essa é minha irmã de alma. É a pessoa que me ajudou lá quando eu comecei, gente. Essa minha irmãzinha querida. Amo de infinito. Né? Se tiver algumas dúvidas, Lília Diniz, quando eu comecei lá em 2017, que eu estava num estado de depressão profunda, eu estava passando por uma situação que eu não tinha dinheiro para comer. Ela que me ajudou, ela que pagou a minha inscrição no Teta Healing, ela que conseguiu o primeiro curso mesmo que eu tive, que foi o Teta Healing, foi ela que me ajudou nesse processo. Eu falo, a pessoa, quando você começa a trabalhar o seu campo, é isso que acontece. Lília, ela é minha amiga, assim, de vida. Né? É para ela que eu contava as coisas quando eu comecei a receber os arcturianos, que eu não podia falar com ninguém, que eu achava que aquilo ali, eu falava, gente, eu acho que eu estou ficando maluca. Eu estou recebendo, né, canalização dos arcturianos, e eu falava, Lília do céu, aconteceu isso. Ela que me escutava quando eu recebi essas canalizações, né? E ela que me ajudou, eu falo assim, a pessoa que está dentro do seu campo, dentro da sua alma, que está ali caminhando com você, que veio no seu processo para caminhar. E a gente quase não está se falando muito, mas de vez em quando, olha aí, ela entra numa live dessa. Ela é uma artista, assim, internacional, gente, Lília. Lília é maravilhosa, né? Uma artista mesmo, atriz, cantora, e reikiana, uma pessoa de luz muito linda, terapeuta, que cuida de pessoas, né? E nesse caso, ela cuidou de mim. Ela cuidou muito de mim, porque quando eu falei para ela, eu falei assim, Lília, eu queria fazer o curso do Teta Healing, você conhece? Ela falou, conheço. Nossa, Lu, aqui em Brasília chegou uma pessoa que vai dar um curso e quem está cuidando desse curso, fazendo esse curso, é a minha amiga, a Kika Brandão. E Kika que está coordenando esse curso aqui. E ela pegou e falou assim, eu vou falar com Kika para ver, né, se ela consegue uma bolsa para você. E quando ela falou com Kika, Kika estava coordenando o curso da pessoa que eu estava seguindo lá do Jalapão, que era a pessoa que eu estava acompanhando, né, do Teta Healing dela, o que ela fazia, tudo, estava acompanhando as meditações dela no YouTube. Então, você vê como que é a ligação energética. Essa pessoa lá do Jalapão estava no campo dela, de Lília, né? E essa amiga de Lília estava coordenando o curso aqui. E aí Lília ligou na mesma hora para Kika e falou assim, Kika, eu estou com uma irmã aqui, uma irmã de alma, que está querendo fazer o curso de Teta Healing, você não consegue uma bolsa para ela, não? Aí ela falou assim, consigo, só que ela tem que pagar a inscrição. Era
R$ 150 a inscrição. E eu não tinha o dinheiro para pagar a inscrição. Eu não tinha dinheiro para nada. E aí Lília pegou e falou assim, não, aí eu consegui a bolsa para você. Agora tem que pagar a inscrição. Eu falei, olha, vai começar sexta-feira. E eu fiquei, pedi para um, pedi para outro, e ninguém tinha esse dinheiro para me dar. Né, ali, eu perguntei para me emprestar. Eu falava, me empresta. Ixi, não tenho, ninguém tinha. E aí, quando foi na quinta-feira, ali, ele já me manda uma mensagem perguntando, Lu, você pagou a inscrição lá, né, do curso? Eu falei assim, olha, eu não paguei, Lília, porque eu não consegui. Né? Eu não consegui pagar a inscrição e eu não vou conseguir fazer o curso. Ia ser o final de semana aqui em Brasília, que essa pessoa, que era a Cris Nishimori, que ia participar aqui. E aí eu peguei e falei, caramba, não vou conseguir. Aí a Lília vai e me manda o comprovante. Ela pagou a minha inscrição e, gente, eu fico emocionada por isso. Porque é uma irmandade muito grande, é uma luz mesmo que a gente tem na nossa vida. E foi a partir daí que eu mudei a minha história totalmente. Né? Que realmente eu fui buscar essa luz que existia dentro de mim, que eu conheci o Theta Healing, que eu conheci outras energias, eu já vinha recebendo os irmãos arcturianos, né? Eu já vinha recebendo a canalização, já vinha conversando com Lília sobre isso, que eu estava recebendo essas energias diferentes que eu não conhecia, né? E aí ela me mandou esse comprovante e eu fiz. Aí a minha vizinha da frente, Celina, me ajudou pagando as minhas passagens para ir para o curso, que era aqui no Parque Way, que era próximo de onde eu morava. E essa minha vizinha me emprestou o dinheiro para pagar as minhas passagens para ir fazer esse curso no final de semana. E aí eu fiz o curso e quando foi na última aula, eu criei um nome chamado Espaço do Amor e coloquei no grupo do meu condomínio o primeiro atendimento. E aí eu falei, no meu primeiro atendimento, eu perguntei lá no curso, na época, eu perguntei lá na turma e falei assim, gente, quanto que cobra uma terapeuta Theta Healing? Quanto que é um atendimento? Porque eu nem sabia quanto que era o atendimento. Aí o pessoal falou, olha, uma terapeuta Theta Healing já pronta, que já está atuando, ela cobra R$ 150. Mas uma terapeuta que está começando, ela pode cobrar até R$ 50 para ela poder treinar, para ela poder né, começar a atender. Aí eu falei assim, não, eu estou me formando numa terapeuta, eu vou cobrar R$ 150. E foi aí no sábado eu coloquei um anúncio no meu condomínio, no grupo do condomínio. Atendimento de Theta Healing e tal, falei do Theta Healing, e veio uma pessoa, que é minha cliente até hoje, e falou assim, eu quero conhecer, eu já fiquei sabendo do Theta Healing e tal, eu quero conhecer. Quanto que é? Eu falei, R$ 150. Foi meu primeiro atendimento como terapeuta. E aí eu atendi essa pessoa na casa dela, fui lá na casa dela, fiz o atendimento e dali a gente fez vários atendimentos. Foi a minha primeira cliente, mas eu não baixei o preço. Eu vi o meu valor. Eu falo, desde lá, meu atendimento nunca foi menos do que R$ 150. Desde quando eu comecei. Então, a questão de você se colocar como menor quando você aprende algo. Eu tinha certeza que eu aprendi o que eu estava fazendo. A gente aprende aquilo ali e a gente leva aquilo para a vida. O treino vai acontecendo com o nosso processo. Né? Atender uma pessoa, atender outra, você vai atendendo, você vai vendo quanto isso vai ficando natural. Então, o terapeuta ele tem que se valorizar primeiro.
né? Então, quando eu fiz esse meu primeiro curso, que foi Lília, que a minha madrinha, né? A Lília Diniz aí, a minha madrinha, que eu coloco, que ela não está mais aqui, mas a gente, né? Tá? E é isso que acontece. Né? O nosso campo está vibrando o tempo todo, o nosso campo está vibrando, vibrando o tempo todo. E tudo isso está dentro desse campo. Né? Então, vem as pessoas certas para te ajudar. Né? E aí, daí para frente, eu fui construindo a minha história. Né? Primeiro fiz o reiki, foi meu primeiro, antes do Theta Healing, eu fiz o reiki. Mas eu não me sentia uma terapeuta. Eu fiz para minha autocura ali, para buscar essa energia. Depois eu fiz Ho'oponopono, né? Mas depois, assim, eu falo, a terapia que me fez me ver como terapeuta foi o primeiro Theta Healing. Depois eu fui agregando outras terapias. Aí eu fiz medicina tradicional, eu fiz várias da medicina tradicional chinesa, né? Hoje eu tenho formação em mais de 30 técnicas terapêuticas. Aí eu comecei a estudar depois, aí me veio a reprogramação do ser. Quando me veio a reprogramação do ser, foi um processo canalizado, né? Já que eu comecei a receber mais intensamente a energia dos irmãos arcturianos, e aí eu comecei a receber muito o processo passo a passo em sonhos e meditações. E aí que foi construída a reprogramação. Em 2019, eu lancei a técnica na Feira do Livro de Brasília, né, o livro e a técnica que hoje eu trabalho totalmente com esse processo, né? Que são 10 pranchas e o livro. Então, veio cada meditação, cada vez que eu entrava nesse processo de canalização, vinha uma parte desse trabalho. E o porquê eu estava recebendo isso, né? Então, depois eu montei o quebra-cabeça, que aí se tornou todo esse trabalho que hoje eu faço, né? Com essas 10 pranchas, com mais de 18 técnicas hoje já recebi mais algumas, né? Hoje são mais de 20 técnicas, que dentro do trabalho são 18 técnicas, e tem mais outras que vieram após e que a gente vai também usar dentro do processo. Né? A sintonia do amor também me veio, né? Que é um trabalho lindo. Então, tudo isso faz parte do nosso campo, né? Do nosso campo, do nosso trabalho. É essa a minha história. Olha aí o que acabei contando para vocês, né? Bem-vindos, gente. É isso, né? Então, quem não entrou aí, né, Verinha, entre no grupo do WhatsApp, faça a sua inscrição lá e vamos mudar essa história. Vamos mudar essa percepção que a gente, né, no meu caso, eu ainda tenho, né, sobre a questão do trabalhar como terapia. E é uma área que eu gosto muito, porque eu tenho o dom da fala, eu gosto do falar, do conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de dar atenção. Então, tudo isso que o terapeuta precisa, né? E que o outro precisa, né? Terapeuta, você é uma completa, eu sempre falo isso, eu falo, você só tem que alinhar o seu processo para você ajudar da forma certa, da forma correta, né? Entendeu? Você ajudar outras pessoas da forma correta, né? Eu falo assim, quando a gente tem muito conhecimento, começa a querer ter muito conhecimento, chega um momento que fala, não, peraí, hoje eu falo isso porque eu fui essa pessoa. Hoje eu estou falando para vocês, eu tenho informação em mais de 30 técnicas. Então é muita coisa, e eu fui entender isso depois que eu parei e olhei para a reprogramação e falei, cara, eu tenho uma técnica poderosa na minha mão. Por que eu estou
não estou focando nisso. Eu não estou focando somente no meu processo. Entende? O nosso conhecimento, ele não é perdido. Ele não é perdido na nossa vida. Hoje eu uso a reprogramação do ser e uso tudo que eu sei. Quando eu pego o meu cliente aqui, eu vejo assim, cara, você precisa de um floral. Né? Eu passo um floral para essa pessoa. Entende? Eu preciso de uma constelação. Vamos lá entrar mais no processo da hipnose, né? A gente entra na hipnose. Então, hoje eu tenho muitas formações, mas essas formações também, elas me ajudam no meu processo total. Então, tudo que você aprendeu não é perdido. A reprogramação do ser, ela é aberta a receber tudo que você sabe. Ela não é uma técnica fechada que você tem que fazer aquele passo a passo do jeitinho que é colocado aqui. Ela é uma técnica aberta. É uma técnica que vai acolher a terapeuta. Ela não vai excluir o que você tem. Ela não vai falar assim, não, a PNL que você tem não vai servir aqui dentro. Ela não vai falar isso para você. Ela vai falar, traz a sua PNL, né? Porque você vai ajudar o seu cliente mentorando. Você vai mentorar o seu cliente com a reprogramação do ser. Você não vai pegar uma técnica reprogramação do ser e falar assim, é só isso aqui que eu tenho que usar com você. Não. Você vai usar tudo que você tem dentro de você, todo o seu conhecimento, junto com a reprogramação do ser. Você vai agregar tudo dentro do processo. Né? Então, você pode ter o seu conhecimento, a sua história de vida. Eu falo assim, a gente é a nossa história de vida. Até aqui onde você chegou, quando você chega na reprogramação do ser, o que você vai fazer? A primeira coisa, autoatendimento. Você vai olhar para você, vai olhar para a sua história, vai olhar para as suas crenças, vai olhar para essa situação aí que você está colocando, né, de que eu não posso ser uma terapeuta que recebe, eu só tenho que dar de graça, né? Por quê? Porque eu tenho que limpar essa crença. Eu tenho que fazer uma varredura dentro do meu processo para eu ser essa terapeuta poderosa. Essa pessoa que vai vender até na fila do pão. Né, Verinha? Essa pessoa Nossa, que... essa nossa história começou muito bonita, Não né? é incrível isso? Eu falo assim, na hora que eu falei isso, eu lembrei de você. Né? Porque eu sempre falo isso, que a gente tem que vender em qualquer lugar. Né? Eu falo assim, a gente tem que mostrar o nosso trabalho em qualquer lugar. Porque as pessoas, elas têm muito isso de que, eu não posso falar. Hoje mesmo eu recebi na caixinha, lá dos stories, né? Uma pessoa que falou, eu tenho medo de julgamento. Né? Eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo do que as pessoas vão falar do meu trabalho, da minha terapia. Né? Então, eu tenho vergonha. E então, tem outra que falou, eu veio de uma família evangélica, ela me falou, eu vim de uma família evangélica, e então só lá na minha casa eu não posso falar nada, eu gosto, eu estudo, eu faço tudo escondido. Porque se eu falar que eu sou terapeuta, eles me têm, não apoia, né? Eu não tenho valor. Então eu falo assim, é como você está mostrando esse trabalho. Entende? Eu já atendi pessoas evangélicas. Eu já atendi. Né? Então, Lu, como que você faz isso? Você tem que saber como que você fala com aquela pessoa. Entende? É o seu processo ali. É você mostrar para
essa pessoa que ela precisa daquilo ali, qual é a solução que você tem que resolver dela? Você não tem que falar da técnica, você tem que oferecer a cura para essa pessoa da forma que ela precisa. Ah, mas se a pessoa não acredita. Então, se a pessoa não acredita que existe um Deus, igual uma pessoa evangélica, eu falo literalmente para ela. Aqui a gente trabalha com uma força divina, com Deus dentro de nós. Se você